Okay, guys. As I made that change and made a confusion about syntax and semantics, now we are going to have semantics class. Okay? So, let's review fastly the conceptions about morphemes. We have two kinds of morphemes. The bound morphemes and the free morphemes. The free morphemes are those kind of words that we recognize when we read. For example, tree. When you read the word tree, you understand you have the conception of a tree. Okay? Because of that, because you understand directly, we call it like free morpheme. But there are some morphemes, some particles that we only understand them when we put them together another word. For example, S, ED, in Portuguese. For example, if you say pat, we have a free morpheme. But if I put a bound morpheme as plural mark, we have the plural of this word, patos. So this is a morpheme and this is a morpheme isolated too. Okay? But this morpheme we can't understand alone. We have to put together to understand. Okay? So this morpheme that's very common, we can understand directly, we call free morpheme. And those morphemes we need to put together with another word, we call bound morphemes, ou morfemas presos, fossilizados, morfemas livres. Livres porque você entende direto, como a palavra tree ou pato. Né? E os morfemas presos são partículas que a gente agrega, como prefixo, sufixo ou terminações como S, A, O para marcar o feminino ou masculino. Okay? So, the technical term for a minimal meaningful part is morpheme. So, a morpheme is a minimal meaningful part, que é meaningful, com sentido, a parte mínima que tem sentido. Por que mínimo? Porque se você quebrar um morfema desse aqui, ele não vai fazer mais sentido. Se você partir daqui, ó, cara, aí break down this morpheme. So, o que é re? It's not a word anymore. So, it's the minimal meaningful part. It's a morpheme. Então é a parte mínima com sentido. Se você quebrar ele, não faz mais sentido, não é mais morpheme. Tá bom? And we have the example of arm, braço, and chair. We have two different words. But if you try to make a combination between arm and chair, you can create a new term, armchair. And armchair is totally different. Armchair is a kind of chair with your arms. Arm is one thing, chair is another thing, and armchair together is a third meaning, third term. Okay? It's totally different. The same situation happens if you take the word boy and you have another word, friend. But if you make the combination of these two terms, you have another one. It's like boyfriend, namorado. Okay? The same thing happens with girl. Girl plus friend. Grammatically, we have a new term, girlfriend or namorada. Okay? Here we have examples of free morphemes that we can understand directly, happy, guitar, lemon, and bound morphemes, morfemas presos, né? That we can understand only when we put together another morpheme. Like unhappy, feliz, infeliz. Guitar plus est, guitarist, the person that plays the guitar. Lemon, the fruit, lemonade, a product that you can create using that fruit.
kind of joke. So bound morphemes are those particles, and free morphemes are the complete meaning of the word. Okay. Here we have a picture representing the lexemes we have seen and the morphemes. Free morphemes in black and bound morphemes in white. Now we are going to understand the difference between homonymy and polysemy. We have those subjects in Portuguese. In Portuguese we say homonymia e polissemia. Okay. They are very similar, but they are different in some terms. Let's try to understand the main difference between them. Okay? First, with homonymy. Okay. In English, sometimes, or in any language all over the world, we have similar words. Sometimes they have the similar meanings, but sometimes they have different meanings. Different sentidos. Like bank. The majority of people here probably knows bank as an institution where we can put money or get some money. A bank. But we have another meaning for bank, a second meaning. Like this part of the river, or in Portuguese, margem, the rio. It's a bank. The boy is at the bank of the river, for example. Agora está na margem do rio. Okay, in another situations too, another meanings too. But let's use those examples. If you observe the spelling, pessoal, quando eu falar é forma escrita, tá? Quando a gente fala spelling, a gente lembra soletra, né? Mas nem sempre é só soletrar. Spelling também se refere à forma escrita, tá? Written form. So, the pronunciation is the same of bank, bank, and the spelling is the same, but the meanings are totally different. So this is the main characteristic of homonymy. Sometimes the spelling and the phonetic form are equal. Sometimes don't, but usually they are equal. But the difference is on the meanings. Okay? This bank in red is totally different from this bank in blue. Okay? A lexeme is a conjunction of form and meaning. The form is fairly easy to determine. In writing, sorry. It is a sequence of letters. In speech, a sequence of phonemes, but meaning is more difficult to determine. Quer dizer que os linguistas têm mais facilidade de examinar a forma escrita, porque sabe que é uma sequência de palavras, como a sintaxe, né? Na fonética também é mais fácil, porque é só organizar a sequência de sons. Mas ele fala que quando a gente trata da matéria sentido, significado, tudo é mais abstrato, tudo é mais subjetivo, é mais difícil de organizar e de entender. Né? Bom, we have here similar examples, like in blue, steak, and in red, steak. Here, the spelling is different. Okay, E-A, and here we have only A. The written form is different, but the pronunciation is the same. Steak, steak. Right? Pronunciation is identical, but spelling is different. But they are homonymy too, because the meanings are totally different. In blue we have like meat, beef, okay? And in red we have a steak, graveto, estaca. Tem outros sentidos também. Eu escolhi esses dois para exemplificar, mas tem vários, né? Steak. Né? Steak. Vampires hate this kind of steak. Né? But I love this kind of steak. Especially if it's made of silver. Yes, yes. Silver, yes. They hate this material. Prata, né? Vampires hate. Yes. Yes! Yes, correct. Wolf é a cara dele, dando lição pra gente, né? No! It's Wolfman! Adorei a lição que ela entendeu, né, gente? Tava confundindo. Eu também, eu tava sério, ainda não vampiro também, desse lembra, né? Esses vampiros modernos que odeiam prata, né? Pois é, aquele lá, antes da noite. É, lobisomens, né? Que não gostam de prata, né, cara? Vampiros não gostam de estaca no coração, né? É. Okay, guys.
So, resumindo, né? Homonímia, a característica da homonímia é a seguinte: elas vão sempre ter sentidos diferentes. Às vezes elas vão ter escrita igual, às vezes elas vão ter pronúncia igual, mas nem sempre elas vão ter pronúncia e escrita igual. Pode intercalar, mas o que elas vão ter sempre é a diferença de sentido, tá? O que é o que Let's see now the homographs. Homographs are easy. Homo means equal, the same. Graph, written form or spelling. Então, same, written form. Mesmo escrito igual, né? Então vai entender que escreve igual. Ok, homographs. Homographs are words that have different pronunciations but the same spelling or written form. For example, ball and bowl. Ball is a kind of submitting. In Japan, for example, they like to make this submission, to greet someone, para cumprimentar alguém. The bowl is a kind of object. For example, this is a bowl. In Japan, usually you bow someone. It's polite to do that. It's like in Brazil, we shake hands, or we hug, or we kiss, we face. But bowl, it's a kind of object. You put usually when you are preparing some gift to give to someone, presents. Okay? So, homograph, same spelling, but the pronunciation now is totally different, unrelated. Okay? Homograph, só escrito aqui igual. Now, let's see another situation. In my opinion, Polisemy is the easiest. Okay? It's very easy. Poly, it's a lot of, many meanings, né? Vários sentidos. Poly, polivalente, né? Enfim, polissemia são vários sentidos da mesma palavra. Então, head, that's a head, okay? But this is the literal meaning, the primitive meaning that we can find in the dictionary, in the first option. But we can use head in another context. Head as a leader. For example, we have a group, and this guy, this man, is the head of the group. É o cabeça do grupo, é o líder. Né? Okay? So, here we have a figurative meaning. Né? Cabeça no sentido literal e cabeça no sentido de ser o líder ou o chefe desse grupo. Quem comanda o grupo, quem pensa o grupo. Okay? Or we can have another meanings, like we have that sentence: the cat chases the mouse, o gato caça o rato, né? O gato caça o rato. If you indicate that the article is the head of the sentence, we are saying that the article is the top of the sentence. So we can perceive that there is a relation, or there are relations between this term, head, as a superior part, or the top of something. My head is the top of my body. Né? The article is the top of the sentence, and this man is the top of the group, the most important person in the group. Okay? So, polysemy is like that. We have one word with a lot of meanings, but those meanings are related between them. They have a familiar trace of semantic trace. Então eles têm, apesar de serem situações diferentes, sentidos diferentes, eles têm um traço familiar. E tudo leva a crer que é algo superior, algo que está no topo. Seja a cabeça humana, seja a cabeça da frase, seja a cabeça líder de tudo. É até headlines, né? Pronto, headlines. Né? Exatamente. Então, é um caso de polissemia. Uma palavra em diferentes contextos, com diferentes sentidos, mas que tem um traço, uma ligação familiar entre elas. Né? Um traço semântico, digamos assim. Like neck, né? We have the human neck, or when you drink a wine or a beer, you have usually buy a long neck. I like long neck because it's delicious, very nice to yes. I love it. I need I need something. Ok. Eu bebi até água, né? Para cada minha água, perdi. Bebi até água para sede. Yes, I agree. I have to agree.
Okay, this is a case of polysemy. So, let's try to make the distinction. Homonymy, do you remember? Homonymy we can have sometimes same pronunciation or same spelling, but the meanings are totally different. They don't have any semantic traits. Eles não têm nenhum traço semântico no sentido totalmente distinto. Polissemia não. Polissemia eles são diferentes, né? A mesma palavra, com sentidos diferentes, mas eles têm um traço entre si que é familiar no sentido, tá bom? A diferença básica é essa. The definitions. Homonymy, same spelling or same pronunciation, but different meanings. Polisemy, the words have some traits of meaning, literal or figurative. Okay, designate. I brought some words, actually the author brought some words, some examples like pupil. Pupil we can use in two different situations. Do you know what is a pupil? It's one option, one meaning, but there are another different meanings. Very good. We have these two options. Pupil as this part of the eye, or pupil as students. For example, you are my pupils. Acho que tem alguma coisa no celular, né? My dear pupils. Né? Meus discípulos, meus pupilos. Na verdade, é. Sim, valeu pela participação aí, né? Vocês sabem agora como é que diz fulano de tal, né? E tal, né? Sou eu sou. Graças a nossa ele esclareceu. Muito bem. Muito bem, eu gosto dessas coisas do dia a dia, né? O inglês funcional, né? Que vai funcionar no dia a dia da gente. Bom, então, pupil, historically, these have a common origin, but at the present day, they are symmetrical related. No passado, esses termos tinham relação. Na língua flamandina, eles foram se distanciando. Todo mundo tem muita relação. Apesar de eu ver, a gente tem na Bíblia uma expressão que diz assim, né? A menina dos olhos, tipo, como se Deus estivesse protegendo o povo, né? A menina dos meus olhos, né? E livros a gente vê também de romance, né? Então, essa menina dos meus olhos não é que não está dentro do meu olho, não. Mas é que, de alguma forma, alguém gosta mais de outra pessoa, né? Protege alguém, que é protegido, né? Nesse sentido, de expressão dele. We have other different words like flower and flower. The same pronunciation, but the spelling is different. Flower like farinha, and flower like flor. Semantically related. Semantically related. Eu pergunto para vocês, isso aí... É isso que eu ia perguntar. Isso aí seria um caso clássico de homonimia ou polissemia? Homonimia, por quê? Isso, os sentidos são completamente diferentes. A gente já viu por aí, porque nem um traço semântico, né? Exatamente. A pronúncia é igual, mas a spelling é diferente, né? Exatamente, seria um caso de homonimia. Tá? Para eles serem polissemia, eles teriam que ter uma relação similar entre eles no sentido. Como head, por exemplo. Poach. Poach pode ser o tipo de caçada, se não me engano. Né? Ou tem até na Ana Maria Braga, vocês assistem, às vezes ela fez um ovo, que é do francês, né? Ovo poché. O que é ovo poché? Você fritar o ovo, cozinhar ou fritar, não sei, na água e não no óleo, né? Você coloca vinagre dentro da água, o vinagre vai coagular o ovo, ele não vai se espalhar, né? Então ele vai ficar redondinho ali e você cozinha o ovo sem óleo na água, que chama ovo poché, do francês. No inglês ele tem a variação poach, para esse tipo de coisa, né? Poach. Assim, os primeiros, né? É o que o autor mostra. Pode ter mais, é porque pega de dupla, né? Só para não complicar. Mas pode ter mais sentidos, tá? Pega os primeiros. No caso de caçada e de poach, no caso do tipo de ovo fritado aí. Tá bom? Na água. Cara, aqui